Obrigado, Senhor, por estarmos aqui diante de todos esses momentos, participando daquilo que o Senhor nos permitiu preparar e apresentar ao Senhor, mas em meio a tais momentos a gente também ser tão abençoado pelo Senhor. Já glorificamos ao Senhor aqui, louvando o Teu nome, ó Pai, em letras tão maravilhosas, e agora queremos nos dedicar à Tua palavra, àquilo que ela nos traz. Seja esse um tempo precioso, Pai. Tenha misericórdia de mim, que eu seja um instrumento do Senhor nessa noite e continue a ser ministrado, assim como meus irmãos também, que eles, diante da Tua palavra, Pai, eles sejam abençoados pela palavra do céu que alimenta as nossas almas. É assim que nós oramos, é assim que nós suplicamos essa noite, no nome de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós estamos nesse nosso mês de setembro, mês que nós temos feito essa nossa campanha de missões, e em meio ao promover missões na nossa igreja nesse mês, nós escolhemos então separar esses domingos para falar sobre a graça de Deus. Semana passada nós começamos esse tempo observando e pensando sobre a riqueza da graça de Deus que foi manifesta, expressa a todos nós na maravilhosa mensagem da cruz, em que Jesus ali no seu grande projeto e obediência ao Pai nos salvou, olhando ali para Efésios capítulo 2, na sua primeira parte. E hoje nós vamos olhar para o mesmo capítulo, seguindo do que ele nos traz aí na sua segunda parte. O título que eu chamo dessa mensagem para essa noite se chama Graça que nos faz um. A continuidade do capítulo 2 de Efésios vai nos fazer pensar sobre a perspectiva da graça na igreja de Jesus Cristo. Portanto, convido você que abra a sua Bíblia, carta de Paulo aos Efésios, mais uma vez o capítulo 2, e hoje nós aproveitaremos versículos 11 até o 22. Sua Bíblia, o celular, Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Eu faço a leitura aqui na NVI, uma versão internacional, que no seu título aqui do trecho, intitula A Nova Humanidade em Cristo. A nova humanidade estabelecida a partir do novo Adão, como nós vimos no último versículo, o 10, na semana passada. Nova humanidade em Cristo que se revela na igreja. Diz assim para nós, então, a partir do versículo 11, Paulo dizendo àqueles irmãos: Portanto, irmãos, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele, Cristo, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, dos dois gentios e judeus, ele diz aqui, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós quanto vocês, todos nós, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, como pedra principal, como a base principal, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor.
Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Nós vamos a esse trecho aqui do capítulo, e se você se recorda bem do que nós estudamos e vimos na semana passada, ele tem uma estrutura muito semelhante do que nós vimos na semana anterior, quando ele falou sobre a salvação em Cristo. Na semana passada, o enfoque da passagem que nós vimos, versículos 1 a 10, ele fala sobre o projeto de Deus, a salvação àquele que crê, no aspecto individual. Mas no versículo 11 em diante, que nós vemos hoje, ele vai falar isso aqui no aspecto coletivo, da igreja. Mas ele segue a mesma estrutura que nós vimos na semana passada. Ele começa nos versículos 11 a 13 falando sobre como antes eles eram. Eles quem? O povo aqui a quem Paulo escrevia, os efésios. Eles eram gentios. A gente deve se lembrar que a nação de Israel era a nação exclusiva de Deus, segundo lá o Antigo Testamento, que ele trazia. Então os gentios eram um povo estranho à aliança, era um povo que não era contemplado pela aliança. Mas a partir de Jesus essa realidade ela vai se transformar. Então é por isso que Paulo vem falar sobre isso, e ele vem falar sobre gentios e judeus, não é? Aqui sobre gentios ele está falando, olha, antes vocês eram estranhos a tudo isso. Mas numa segunda parte, versículos 14 a 18, ele vai falar que essa realidade ela muda, e ele vai falar como isso acontece. E acontece por meio de Cristo, que é a paz e a reconciliação. E versículo 19 em diante ele vai falar da realidade a qual tudo isso é alcançada, tudo isso se resulta por meio da obra de Cristo, que é a igreja. Então nós vamos ver essas três partes muito bem distintas aqui, dentro do trecho que nós observamos aqui, e segue uma estrutura muito semelhante do que nós vimos na semana passada. Irmãos, nós devemos prestar atenção sempre, repetindo aqui, quando nós observamos Efésios, em ver que a grande temática do livro, da carta de Paulo aos Efésios, é falar sobre a igreja. E aqui é muito interessante porque na semana passada nós vimos Paulo falando sobre a salvação em Cristo. E aqui hoje, nessa nossa parte de hoje, ele vai falar sobre a igreja. Veja, o grande assunto do capítulo 2, se a gente fosse definir, o grande assunto é o assunto da igreja, mas não tem como a gente falar da igreja se a gente não falar sobre a salvação em Cristo, porque o que faz e define a existência da igreja é a salvação em Cristo Jesus, porque é a salvação em Cristo Jesus que torna homens pecadores, miseráveis, merecedores da ira de Deus, em agora regenerados, salvos. E são eles que, reunidos num só lugar, num só contexto, vão compor a igreja. A igreja é esse lugar desses que experimentaram a salvação, desses que são a nova criatura, segundo 2 Coríntios 5,17 nós vimos, nos traz, desses que celebraram a vitória por meio da morte de Jesus Cristo, tendo Jesus ali no seu Salvador. Então, uma vez que isso acontece, o grande assunto de Paulo é falar da igreja, mas ele começa desde o começo falando da salvação em Cristo. Na semana passada nós vimos o individual e hoje a gente olha para esse aspecto coletivo, do qual também nós temos muito a aproveitar, porque o tempo todo o grande assunto e tema é a graça de Deus. Se a graça de Deus ela faz essa grande revolução na vida do homem, tirando ele da morte espiritual, elevando ele a nova criatura quando ele é ressuscitado com Cristo, como nós vimos na semana passada, aí você imagina o que é um lugar e um contexto cheio de gente que viveu essa experiência. Um lugar onde pessoas se achegaram a esse quebrantamento, a esse conhecimento do Salvador. Pessoas que eram pessoas comuns, estranhas, forasteiras a Deus, separadas de Deus, mas que agora vêm reunir num novo lugar, num novo contexto, cheias, empoderadas do Espírito Santo, todas num só lugar. Imagina o impacto que isso vai ser. Então é disso que Paulo quer falar aqui quando ele vem nessa segunda parte e da qual nós vamos olhar e observar hoje. Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui, que a gente percebe aqui, é desse que Paulo fala sobre eles, aqueles a quem ele escrevia, que eram definitivamente imerecedores
os gentios. E é muito importante a gente olhar sobre esse aspecto, porque isso tem tudo a ver com a graça. Graça é um favor que não se merecia, ou seja, é um favor dispensado a imerecedores. E é isso que Paulo fala aqui nos versículos 11 a 13. Paulo vai dizer que eles eram totalmente imerecedores. Eles eram imerecedores por nascimento, porque eles sequer tinham nascido dentro da nação de Israel naquele contexto e tempo. Mas Paulo vai dizer assim, olha, vocês também eram imerecedores, vocês eram indignos por conta do tipo de vida que vocês levavam, porque era uma vida sem Cristo, era uma vida separada da família, do povo de Deus, vocês eram estrangeiros, ou seja, vocês eram estranhos, vocês não tinham nada a ver com Deus, vocês eram um povo, eram gente sem esperança, sem Deus no mundo, isso era o que vocês eram antes de Cristo. Mas aí no versículo 2 ele vai dizer, mas em Cristo vocês foram aproximados. Aproximados de quem? Aproximados de Deus, mas por serem aproximados de Deus também foram aproximados do povo de Deus, porque veja, isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender, que caminha totalmente junto, é totalmente ligado na realidade do que a palavra de Deus nos apresenta. Não existe essa de eu me ligar muito, totalmente por completo a Deus e ser totalmente indiferente ao povo de Deus. Uma coisa não existe sem a outra. E quando Paulo vai falar sobre essa aproximação, tem a ver exatamente com isso. Vocês foram aproximados por meio do sangue de Cristo, o sangue que representa a nova aliança. E é por isso, vocês vão se lembrar que em muitas realizações da ceia do Senhor, eu falo sobre isso, sobre o cálice que representa o sangue de Cristo, que é a nova aliança. É a nova aliança entre nós e Deus, mas que é celebrada entre nós e o próximo. Por quê? Porque nós já vimos aqui no texto que nós lemos, Jesus Cristo é reconciliação. Mas Jesus não veio só nos reconciliar com Deus, porque o Deus do amor, o Deus da graça, o Deus da misericórdia, Ele não teve só isso para conosco e ponto final. Mas a grande demonstração, o grande atestador da graça de Deus, de eu ter experimentado essa graça, é quando eu não represo isso em mim, mas eu sou impelido a distribuir isso para o mundo também. Porque isso é tão impactante, isso é tão bom, isso é tão maravilhoso, que vai me levar a essa atitude de não poder me conter de algo tão bom do qual eu fui alvo e não merecia. E na mesma medida que eu não merecia e fui alvo disso, ser amado por Deus, ser agraciado por Deus, me leva à atitude de querer agraciar outras pessoas também, por mais que elas não mereçam, dentro de alguma ótica humana, dentro de alguma provocação humana. Então é por isso que essa nova aliança é celebrada no sangue de Cristo e representa exatamente isso, essa aproximação que é possível em Jesus Cristo. Por que em Jesus Cristo? Porque Ele é a paz, o versículo 14 nos diz aí. O texto vai nos dizer, Ele, Jesus, de ambos fez um. Ele derrubou a barreira da inimizade. Havia, irmãos, uma inimizade muito grande entre o povo de Israel para com relação às outras nações do seu tempo. Porque eles entendiam assim, eu sou povo de Deus, eu sou alcançado por Deus, eu sou o povo da aliança, eu sou o povo da história de Deus, eu não devo me misturar. Havia, em meio a essa convocação de serem um povo exclusivo de Deus, havia um sentimento errado de se sentirem superiores. Isso criava entre um lado e outro essa barreira chamada, que no texto é mencionada por inimizade. O povo de Israel se sentia superior, se fazia inimigo dos gentios. Mas não, Jesus, ele vem para trazer a aproximação, tanto para aqueles que precisavam de graça, precisavam de Jesus também, que era o povo de dentro, o povo da nação de Israel, como também para os gentios. Também para os gentios, Deus também providenciou em Jesus essa reconciliação, essa quebra da inimizade. E tanto é que no versículo 15 nós vemos isso muito bem claramente. Ele, Jesus, dos dois, ele quis criar um, ele teve o objetivo de criar um, fazendo a paz. Isso significa que na ótica e na visão de Jesus,
Não existe essa de um é diferente do outro, um é melhor que o outro, está numa condição diferente do outro, mas todos careciam da graça, todos careciam do favor, e Jesus veio para trazer favor para todos. Do ponto de vista de Jesus é assim. Então, se para Jesus isso é importante, é claro assim, como isso não pode e não deve ser claro para nós também? Ele veio criar dos dois num só corpo, por meio do quê? Por meio da cruz. Por meio da cruz, Jesus destruiu a inimizade. Por meio da cruz, Jesus aniquilou essa ideia de ser apenas para um povo, mas passa a ser para todo aquele que nele crê, seja da nação de Israel e creu em Jesus, seja dos gentios que veio a crer em Jesus. Jesus destruiu a inimizade, e ele anunciou a paz para todos, versículo 17, para os que estavam perto, os da nação de Israel, e para os que estavam longe, pois por meio dele todos têm acesso ao Pai. O acesso ao Pai já não é definido por meio de uma nação exclusiva que segue ali um calendário, um rito, um código de ordenanças, mas não basta se olhar e se voltar para Jesus. Todos podem ter acesso ao Pai por meio dele, por meio de um só Espírito. Presta atenção nisso, a gente vai explorar isso bastante daqui a pouco. Um só Espírito como elemento unificador. Isso é o que nós vemos aqui. E o resultado disso tudo é a igreja de Jesus. A igreja que não é uma igreja mais de estrangeiros e forasteiros, a gente estranha, mas é uma gente que, embora fosse estranha ao povo de Deus lá no passado, agora se torna concidadãos do povo de Deus. Também passam a ser parte da família, porque embora não sendo judeus, eles são gentios que foram alcançados por Jesus, tal qual os judeus que creram em Jesus. Eles são efetivamente adotados. E eles então vão ter essa oportunidade do que na palavra de Paulo é dito, de serem edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Perceba isso, todos eles, judeus, gentios, convertidos, vão ser edificados sobre uma mesma base, sobre uma mesma pedra angular e principal, em que todo edifício é ajustado e cresce. Essa ideia de edifício, de edificação, a ideia de uma construção, é algo que tem um crescimento, um avanço, uma progressão. Mas ela cresce, ela avança para se tornar algo único, com um objetivo, com um alvo. E aí o texto vai nos dizer, com o objetivo de se tornar um santuário para o Senhor. O que Deus quer é que pessoas diferentes, alcançadas por Jesus, somam-se no processo de serem edificadas e de serem um santuário para o Senhor. O Senhor se agrada nisso, de ver gente diferente participando da mesma graça, construídas, edificadas para o mesmo propósito. E é por isso que no versículo 22 a gente ainda vai ver esses destaques. Vocês estão sendo edificados juntos. Percebe, não é uma construção individual, não são unidades iguais, distintas uma da outra, mas é uma construção em comum, para se tornarem a morada de Deus. Veja, a morada de Deus não é a morada de alguns aqui, de outros ali, mas é a morada, um edifício só, uma morada única, que é composta de todos os salvos. Ela é única, ela reúne todos, e tudo isso pode acontecer por meio do Espírito Santo, agindo na realidade da igreja. Esses são os pontos que a gente vê nessa mensagem. A gente traz aplicações importantes para nós que não somos aqui do público original ao qual a carta foi destinada, mas somos alvos dessa mensagem tão poderosa para nós e para o nosso tempo também. Irmãos, nós precisamos continuar pensando sim que como igreja, como povo de Deus, todos nós somos não merecedores, ou seja, do favor de Deus. Somos carentes da graça de Deus. Tal como os Efésios, tal como Paulo, nós hoje também não somos merecedores da graça. A graça é super necessária, é essencial para nós. E essa é uma coisa que a gente precisa entender. A realidade da igreja implantada por Jesus, a igreja alvo de Jesus, o que Jesus espera de uma igreja, é que ela vai ser uma igreja da qual experimenta a graça o tempo todo.
A igreja, para ser uma igreja perfeita aos olhos de Deus, tem que ser uma igreja que flui na graça de Deus. Tem que ser uma igreja que experimenta, compartilha, reparte, passa adiante daquilo que ela experimentou da pessoa do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque se a igreja ela não entende que ela precisa passar isso adiante, que ela precisa experimentar isso uns para com os outros, uns para com cada qual que está ao seu lado, na verdade ela está com uma falha de comunicação, de entender a mensagem completa do que a graça representa. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ser guardiões desse entendimento aqui. A igreja, se nós queremos ser uma igreja correta, santa, piedosa, obediente ao Senhor, nós precisamos ser uma igreja que flui na graça de Jesus Cristo o tempo todo. Nós vamos ver no Novo Testamento que todas as vezes em que há uma crise de graça em meio à igreja, isso vai gerar problemas. Atos 6 mostra que em dado momento, alguns começam a se diferenciar ali, e algumas viúvas começam a ser mais bem tratadas do que as outras viúvas da comunidade da igreja. Gerou problema, falta de se experimentar a graça. O texto de 1 Coríntios, da carta de Paulo aos 1 Coríntios, versículo 11, fala sobre aquele texto do qual nós sempre lemos quando nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Aquele texto foi escrito por quê? Porque aquela igreja não estava experimentando a graça. Alguns ali traziam as suas melhores partes e faziam meio que um clube ali, participando entre eles ali, outros eram segregados, outros eram separados ali, não experimentavam ali em comum acordo tudo o que foi disponibilizado para eles ali. A gente precisa ter, irmãos, essa prioridade da lembrança da graça. Algo que eu sugiro aqui, eu penso que o grande objetivo, o grande pensamento que nós devemos pensar quando nós lembramos da graça, não é assim, eu fui alcançado por ela, mas nós devemos sempre lembrar da graça da seguinte forma, eu não merecia ela, porque quando a gente pensa dessa forma, a gente vai se ver no sentimento de devedores. E é isso que a graça deve nos provocar o tempo todo, sempre que nós nos lembramos da obra de Deus sobre nós, de como somos alcançados, de como fomos favorecidos e abençoados por ela. Porque essa informação de eu não merecia ela vai me levar ao que é um estado de quebrantamento. Não vai me levar a um estado de me acomodar, a ficar confortável, a me achar que eu fui alcançado pela graça, logo de alguma forma daqui a pouco começa com a graça, mas daqui a pouco eu estou me achando tal, daqui a pouco eu já estou começando a me achar que eu sou melhor do que os outros, que eu sou mais crente do que aquele, que eu sou mais merecedor do que aquele que está na rua. Errado! A graça de Deus, ela foi dispensada por meio de Jesus Cristo e ninguém merecia. E nós precisamos nos lembrar disso o tempo todo. Essa é uma premissa fundamental para a igreja de Jesus. Porque a igreja, irmãos, nós precisamos nos lembrar que a igreja é um lugar de gente diferente. Num dos dias do aniversário, o pastor Oswaldinho mencionou isso aqui conosco, né? A igreja é um lugar de gente estranha. Gente estranha a você, porque você tem os seus hábitos, as suas preferências, as suas decisões, e tem um monte de gente diferente de você, ou seja, estranha a você, bem do seu lado, bem no seu convívio de igreja. E onde existe tanta gente diferente, as diferenças afloram e causam problemas. E o grande problema, irmãos, é que as diferenças se levantam e elas vêm para nos dividir. Porque a gente fica muito confortável com aquilo que é igual a nós, que é igual àquilo que nós esperamos, que é igual àquilo que nós desejamos, e a nossa tendência natural é repelir aquilo que é diferente. E se nós não nos quebrantarmos em experimentar graça, a gente vai se dividir o tempo todo. Mas não, a graça de Deus é essa que vem para nos nivelar, para nos colocar no mesmo patamar, para nos estabelecer no mesmo lugar, de dizer assim, ninguém merecia estar aqui, ninguém merecia ir para o céu, mas a graça de Deus alcançou a todos que creem nele. Isso deve nos levar a um estado de quebrantamento, de esvaziamento de nós mesmos. Nós vamos ver isso um pouquinho mais, um detalhe daqui adiante. Se a gente entender isso como igreja, irmãos, isso vai eliminar a maior parte dos problemas que a gente tem na igreja. Porque isso vai parar com essa questão da gente querer se achar diferente, ou achar uns diferentes, ou achar uns melhores, uns mais bonzinhos, os outros piores, uns estão ok, os outros estão muito errados. Isso vai tirar parte desses problemas que estão o tempo todo querendo nos dividir. Quantas vezes isso acontece?
A gente precisa pensar sobre essas coisas porque muitas vezes a gente se acomoda dentro do pensar a graça. A gente gosta de pensar a graça quando a gente é alvo da graça. Mas quando o alvo da graça é o outro, a gente não é tão flexível assim. A gente não gosta de se lembrar da graça quando ela tem a ver com uma outra pessoa. A gente quer ser contemplado e privilegiado pela graça quando a gente é o objetivo dela, mas não, com relação aos outros, a gente não quer se nivelar a eles ou se colocar em situação inferior até a eles, conforme a Bíblia também vai nos mostrar lá em Filipenses 2, não é? Tudo isso, irmãos, porque é parte do nosso próprio espírito humano, do nosso eu, essa questão que vem desde Adão lá, do sentimento de superioridade, de se achar melhor, de ter os seus próprios critérios e querer determinar tudo o que diz respeito às pessoas, aos demais. Isso tem a ver com a realidade dessa natureza que há da nossa natureza humana, que vem querer nos influenciar, esse traço do velho homem que às vezes quer nos fazer lembrar e quer nos colocar uns contra os outros. Mas aí olhando para o texto e trazendo para nós precisamos nos lembrar que em Cristo, nós do século 21 agora, com as nossas vidas correntes, nós fomos aproximados por Cristo. E fomos aproximados para o quê? Simplesmente para estarmos juntos num dado endereço, numa dada comunidade? Aproximados simplesmente para dividir um espaço físico num domingo à noite ou em alguns domingos à noite? Aproximados para simplesmente se conhecer e ser parte de algum clube, de alguma maneira assim? Não, nós fomos aproximados para experimentar da paz, da reconciliação que Jesus trouxe para as nossas vidas. Irmãos, nós precisamos sempre nos lembrar de duas coisas muito essenciais. Deus nos fez para a glória dele. Deus nos fez para manifestar a glória dele. Isaías 46, 21 vai dizer isso. Efésios 1, 6 também vai dizer isso. O que significa isso, pastor? Para a glória dele. Deus nos fez para que a gente fosse uma vitrine da glória dele. A bondade de Deus na nossa vida seja algo do qual nos abençoe e mostre ao mundo como Deus é bom, porque eu estou cheio de Deus. Mostre ao mundo como o amor é bom, porque eu estou cheio do Deus que é amor, e eu posso mostrar ao mundo, eu posso refletir do amor que eu recebi dele. Deus nos fez para a manifestação da glória dele, através do relacionamento com ele, nós nos preenchemos, nós nos enchemos dele para revelar, para mostrar, para multiplicar, para repassar dessa beleza, dessa glória dele para adiante. Mas Deus também nos fez como seres sociáveis na natureza. Nós não fomos criados para sermos como alguns animais foram na natureza, que foram criados e vivem totalmente solitários por toda a sua vida. Não, Deus fez o homem um ser social. Deus fez o homem para ser um ser relacional, ou seja, nós nos definimos, nós nos entendemos, nós construímos a nossa existência por meio dos relacionamentos. Então ligue uma coisa à outra. Deus nos fez para mostrarmos a glória dele, para a glória dele, em meio aos relacionamentos humanos. Isso é algo do qual Deus fez para sermos tremendamente abençoados, e a igreja tem tudo a ver com isso, porque é em meio à igreja do qual nós nos achegamos a Deus, nós nos quebrantamos diante de Deus por meio de Jesus Cristo, a glória de Deus vai inundando as nossas vidas, e nós vamos mostrando a beleza disso nos nossos relacionamentos, quer na igreja, quer fora da igreja. A gente tem a oportunidade de mostrar nos nossos relacionamentos humanos cotidianos o quanto a graça de Deus é boa. Só que o pecado ele veio e ele atingiu tudo isso quando ele chegou lá em Adão. Primeiro, nós vimos na semana passada, houve uma queda, uma destituição da glória. E depois, uma vez agora no pecado, o homem ele virou naturalmente um ser irreconciliável. Ele veio a se dividir com relação a preferir o seu eu totalmente e a romper com todos. Nós vemos isso bem na primeira justificativa que Adão dá quando ele é confrontado por Deus. Deus olha para Adão e Adão diz assim: olha, foi a mulher que tu me deste que me levou a esse problema aí. Numa única frase, Adão disse assim: ó, a culpada é a mulher, mas a culpada é você que me deu a mulher também. Eu não sou o culpado. Simples assim.
A partir do pecado, o homem se tornou esse ser da inimizade, do pecado, da divisão, do rompimento, da intolerância, do não tolerar, do não aguentar o outro. Ele se rompeu com o seu próximo, ele se rompeu até com Deus. E é isso que o pecado faz, essa separação, o rompimento desde o início. Mas segundo o que a vida da nova criatura vai trazer, e a igreja é um lugar de manifestação disso, é que Jesus veio para a reconciliação. Jesus veio para a paz entre nós e Deus, mas entre nós e o nosso próximo também. Ele garante isso, Ele dá conta para com isso. O texto que nós lemos aqui nos diz isso, que Ele veio para nos fazer um. E tudo isso por quê? Porque a partir do momento que somos religados a Deus, todo esse propósito original se restabelece com Deus e se reflete para com o nosso próximo também. Mas quantos problemas a gente vê nos nossos dias justamente por conta da ausência disso, irmãos? Porque os nossos grandes problemas, a maioria deles tem a ver com essa realidade do homem dividido. Só que o problema do homem dividido não tem a ver com o homem alcançado pela graça. Tem a ver com o homem que, com ou sem Deus, não é? Persiste em viver essa vida totalmente distante, diferente de Deus, longe da obediência a Deus. Porque se ele não tem Deus no seu coração por meio de Jesus Cristo, ele já está fadado a isso. Mas se ele de alguma forma conheceu a Deus, mas ele não está seguindo uma vida de obediência, de entrega, de se submeter, de se quebrantar, ele vai se indispor com o seu próximo o tempo todo. E o grande problema é que tantos se dispõem com o seu próximo o tempo todo, mas acham que estão em comunhão com Deus. Como? Como pode Jesus ser o Senhor da minha vida, o Jesus o Senhor da paz, o Senhor da reconciliação, eu estar cheio, eu estar pleno dele, mas eu estar rompido com o meu outro que está próximo de mim? E vou querer dizer que eu ainda estou em linha direta com Deus. Como isso pode ser verdadeiro? Isso acontece por natureza para aqueles que estão longe de Deus, para a realidade de fora da igreja. Mas o triste é ver que tantas vezes, em meio à igreja de Jesus, esses problemas persistem a acontecer, porque a igreja não experimenta a graça. Porque de alguma forma a igreja se candidata, se propõe, vai a Deus, vai a Jesus, mas ela não se rende por completo, os crentes não se rendem a viver a base dessa nova história da nova criatura, não se colocam para viver essas boas obras que Deus preparou para que sejam vividas. Essa reconciliação ela não acontece plenamente, e quando ela não acontece plenamente, ela é comprometida. A gente vai produzir vidas cristãs que são limitadas, privadas do pleno fluir de Deus. As igrejas que não se colocam a viver isso, vão se ver privadas de viver o pleno fluir da graça de Deus, porque de uma certa forma, não está debaixo da completa entrega do senhorio, do Senhor da paz, do Senhor da reconciliação. O Senhor Jesus da paz, da reconciliação, não quer ver a inimizade, Ele veio para destruir a inimizade. Mas como o povo que se achegou a esse Cristo, a esse Senhor, pode permanecer nessas atitudes ainda? Porque Ele veio para estabelecer um só corpo, aqui o texto nos diz, a realidade da unidade, que é forjada, que é estabelecida por um só Espírito. Irmãos, quando a graça nos nivela, porque ela estabelece lá, imerecedores, ninguém merecia. E todos nós nos rendemos ao reconciliador, ao pacificador entre nós e Deus e os homens, que é Jesus, verdadeiramente, nós estaremos debaixo da condução desse único Espírito que vai nos levar à unidade. A unidade virá como fruto, como resultado da graça, porque afinal de contas, é isso que o se encontrar e o se entregar plenamente a Jesus vai fazer conosco. Vai perceber o quanto o amor de Jesus foi maravilhoso para conosco, vai nos fazer entender e crer que eu não posso viver fora desse amor. Isso não tem a ver só entre eu, Deus e Jesus, tem a ver com o meu próximo também. O meu próximo é a oportunidade imediata de viver o amor de Deus aqui no plano horizontal dessa existência. O único Espírito, ele vai levar a essa unidade. Quero chamar aqui um pouco a atenção para esse sentimento que
nós gostamos muito, mas que é muito caro, muitas vezes muito desafiador às pessoas, que é a empatia. A empatia é o sentimento de nos colocar no lugar do outro. E a Bíblia, ela nos desafia a isso. A Bíblia fala, por exemplo, para a gente chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, porque a Bíblia vai nos mostrar dessa importância relacional do convívio humano e participar da vida do outro, ainda que a vida seja dele, mas pela ligação, pelo relacionamento, pela riqueza do convívio, eu posso experimentar na minha própria vida aquilo que tem a vida do outro, e vice-versa. Isso é uma experiência muito rica, muito profunda. A empatia, ela cria um vínculo natural, quando você reconhece um par ou alguém igual a você, nos dá conforto, nos dá sentido. Você já reparou quando a gente está conversando com alguém, e aí você fala assim, olha, eu gosto de café sem açúcar, aí chega outra pessoa e fala assim, nossa, eu também, não é? Olha, eu gosto de lasanha queimada, eu gosto daquela parte de baixo assim, fica aquele bem queimadão ali, aquilo ali fica muito gostoso. Um monte de gente vai olhar para isso e vai falar assim, nossa, isso é muito estranho. Mas vai ter aquele que vai falar assim, nossa, eu também gosto. Essa experiência de se enxergar, de entender alguém que te enxerga, te percebe, te compreende, nos faz nos sentir bem, traz uma sensação de identidade, de ligação, nos faz nos sentir em casa quando a gente olha para alguém e percebe que alguém está na mesma sintonia com a gente percebe isso muito nas nossas conversas. Nós nos sentimos beneficiados, realizados, plenos, quando a gente percebe que a gente tem alguém ali muito próximo a nós. Irmãos, esse deve ser o resultado natural de uma igreja que experimenta, que flui na graça. A gente está na mesma sintonia, todo mundo é imerecedor, todo mundo foi alcançado e reconciliado por Jesus Cristo, e toda ela experimenta isso no horizontal também. A gente se coloca no lugar do outro, porque se você vê o outro numa luta ali que você já superou, você pensa assim, mas eu sou tão pecador quanto ele, um dia eu já passei nessas ruas aí, graças a Deus eu pude separar, eu pude superar, eu não vou criticar, eu vou ajudar ele a ser melhor que isso. Se você vê alguém ali que tem um tipo de dificuldade que você não tem, isso pode te dar um alívio sim de não ter aquele tipo de dificuldade, mas isso vai doer em você, porque se você está ligado nele de verdade, se você é um corpo do qual Cristo veio para fazer vocês, você vai querer que ele seja melhor, que ele seja aperfeiçoado naquilo, porque o dia que você for o errado, você vai desejar que um corpo vivo cuide de você também, para que você seja restaurado, recuperado, ainda que você de você mesmo, você não tenha forças para isso, você vai desejar ser abençoado pelo corpo. Essa empatia, essa identidade com os outros em igual condição. Mas muitas vezes a gente não vive uma igreja que flui plena na graça de Deus, essa é a verdade, porque de alguma maneira a gente não vive a graça. A graça, irmãos, vai nos encher de um olhar de misericórdia para com o outro. Vai nos fazer entender que o outro precisa da gente, vai nos fazer a gente esvaziar da gente mesmo, para que a gente esteja em condições de ajudá-lo a ser melhor, de ajudá-lo a estar numa situação melhor, e sermos bênção na vida dele. Tantas vezes isso acontece porque de alguma certa forma, com o passar do tempo, essa compreensão da graça, ela vai se esvaziando, e a gente de alguma forma começa a se achar merecedor da graça. Pastor, eu não consigo entender muito bem o que você está dizendo. Eu estou querendo dizer assim, olha, basta você se achar em condição diferenciada a alguém, já está faltando graça na sua vida. Se você olha com um olhar de censura para alguém, não tem misericórdia para ele, você já está faltando com a graça na sua vida. Se você é muito crítico com relação aos outros, você está com falta de graça na sua vida. Se você se acha melhor do que muita gente, você já está com falta de graça na sua vida. Se você olha para as pessoas procurando o pior delas para se entender e se achar por que você é melhor que elas, você está com falta de graça na sua vida. Porque a graça vai nos dar esse olhar da misericórdia, porque é o olhar com o qual Jesus nos olhou. O olhar com o qual Deus nos olhou, a fim de nos amar a um tal ponto de nos enviar a Jesus. Mas tantas vezes isso é tão falto no nosso meio, porque está faltando exatamente aquilo que eu disse há pouco, o sentimento de ser devedor, um devedor que foi perdoado. A Bíblia lá em Mateus 18 vai contar uma parábola muito interessante, de alguém que devia muito para o rei, mas uma grande soma de prata mesmo.
E aí ele chega para aquele rei e fala assim: tem misericórdia de mim, porque eu não tenho como pagar essa dívida para você. Aí o rei olha para ele e fala: tá bom, te perdoo. Aí ele sai, vai pelo caminho dele, aí ele encontra um outro devedor. Esse outro cara deve para ele, e deve só 100 denários. Aí ele quer cobrar tudo quanto é custo aquilo lá. Ele quer ser o mais inflexível cobrador, porque não, se deve para mim, tem que pagar. Ele foi alvo de um grande perdão, mas ele não consegue perdoar o pouco aqui. E é disso que a Bíblia fala, quando ela vai nos contextualizar sobre essa compreensão que precisa ser tão necessária para a gente. Porque tantas vezes falta a plenitude dessa graça na nossa vida, no nosso meio, porque nós não estamos nos colocando nessa atitude que nos cabe, de ser como o nosso Jesus, de obedecer ao nosso Jesus da paz, de sermos reconciliados com o nosso outro, com o nosso próximo o tempo todo, na medida em que estamos cheios e plenos dele. Nesse aspecto, irmãos, Filipenses 2 é muito lindo nesse ponto, porque Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, irmãos, seja a atitude de vocês igual a de Cristo Jesus. E aí, nós cantamos isso aqui nessa noite, né? Qual que foi a atitude de Cristo Jesus? Jesus, ele se esvaziou para obedecer e para glorificar a Deus. E aí, para a gente experimentar a graça, para a gente experimentar a misericórdia, a gente precisa se esvaziar do nosso próprio espírito, para a gente obedecer ao Espírito de Deus que vai nos levar a sermos um. É simples assim. Tantas vezes, pessoas estão com resistência, com impedimento à graça, porque elas querem experimentar a graça de Deus, mas elas não querem se esvaziar do seu próprio espírito. O que promove a unidade, o que nos faz sermos um, é o Espírito do Senhor, conforme nós lemos aqui. Porque é Ele que nos vai fazer, Ele que vai fazer com que nós sejamos edificados juntos. É Ele que vai nos alinhar à pedra angular, que é Jesus Cristo, e vai nos fazer a morada única de Deus. Porque cada um da comunidade entende que precisa se esvaziar do seu próprio eu, do seu próprio espírito, para obedecer o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus não produzirá unidades diferentes, moradas diferentes, gente dividida, gente de inimizade. O Espírito de Deus unirá todos numa morada única, que converge para a habitação de Deus, santuário de Deus. Quando nós criamos empecilhos para a graça de Deus, nós estamos querendo dizer assim, a gente prefere ser um bando de gente desunida tudo junta. E Deus não flui em meio a essa desunião. Salmo 133 já nos diz isso. Porque estamos cheios do nosso próprio espírito, querendo nos impor aos outros, se achando melhor que os outros, tendo resistências uns sobre os outros. A gente não tem olhar de misericórdia, olhar de amor, olhar de se esvaziar de si mesmo, de falar, vem Pai nos unir, vem reconciliador, me reconcilia com todos, faça-me amar a todos. Aos que me querem mal, eu quero amá-los, eu quero orar por eles, como Jesus me ensinou. Aos que se colocam em situação de serem algum desafeto de mim, eu vou orar por eles, porque isso faz mal para eles. Eu não vou deixar que isso me faça mal, mas eu não quero que eles fiquem maus também. Eu quero que eles sejam restaurados, porque o Espírito de Deus vai nos levar a essa convergência. Só que quando nós criamos empecilho para a graça de Deus, quando nós nos enchemos dos critérios, quando a gente é crítico de tudo, quando a gente não dá lugar ao olhar de amor, de compaixão, quando a gente é um elo mais forte, a gente, ao invés de ir lá ajudar o outro a se fortalecer, a gente quer taxá-lo porque ele é mais fraco, a gente está criando empecilho para a graça. E Deus nos amou a um tal ponto de mandar Jesus por nós. Ninguém merecia, irmãos. Falar sobre a graça é falar sobre esse peso de que assim, olha, se a gente for pensar sobre o que a gente merecia, anota aí, você merecia só uma coisa: a ira de Deus. Quem é que quer receber esse merecimento? Quem é que fala assim, olha Pai, manda toda a sua ira porque eu quero? Quem é que quer? Ninguém quer. Por graça, Deus em Jesus nos aniquilou, quitou a dívida, arrancou a ira sobre nós.
para que a gente experimente a graça para com Ele, e para que a gente tenha o prazer, a alegria de mostrar a glória dEle. Como, onde, de que forma, pastor? Nos relacionamentos humanos. Primeira carta de João vai nos dizer, olha, se você diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, você é mentiroso. Como você pode dizer que você é tão alvo dessa graça, mas você não consegue experimentá-la adiante? Se ela é tão boa assim, como que ela não te convenceu a ponto de você querer só viver por ela? Acho que você não entendeu, ou acho que essa graça não é tão boa. Qualquer um pode te questionar dessa maneira. Porque como você pode discursar sobre algo que não te faz viver plenamente por aquilo? Irmãos, nós precisamos pensar nisso nessa noite. É sobre a graça de Deus. Deus, Ele foi rico em misericórdia para conosco. Nós já vimos na semana passada. E olha só, tem tantas pessoas nos nossos dias, no nosso tempo, que se desesperam, que se desencantam da igreja. Sabe por quê? Por causa das nossas divisões. Porque a gente quer vir viver uma mensagem linda, poderosa aqui dentro, continuando se dividindo. A gente está mentindo uns para os outros. Mas aqui a palavra de Deus diz que a progressão do Evangelho é a igreja. Depois da salvação vem a igreja de Jesus, porque a igreja é o palco de gente transformada a falar assim, é verdade essa graça. Eu experimentei e agora eu vou distribuir ela para o mundo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Os relacionamentos com gente estranha, com gente difícil, com gente que é diferente de mim, é um palco para eu amar, é um palco para eu caminhar a segunda milha, é um palco para eu exercitar meu amor, é um palco para eu ser mais igual a Jesus. Você não vai ser aperfeiçoado andando com gente igualzinha a você. E a igreja, ela é maravilhosa como palco de Deus para trabalhar a nossa vida e o nosso caráter. Eu convido os irmãos a que fiquem em pé, nós vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela palavra dEle. Mas pense nessas coisas, porque olhar para essa mensagem de hoje me faz crer e entender o seguinte: eu quero fluir muito mais na graça de Deus, meus irmãos, como crente. Eu oro para essa minha igreja de família, eu digo assim, eu quero que essa igreja, essa família, minha igreja, minha família, flua muito mais na graça de Deus. Porque a graça de Deus, ela é boa, eu creio nisso. Eu creio que a graça de Deus é algo que a Bíblia diz e vale a pena. E nós temos que nos aperfeiçoar diante dos desafios que temos. Temos nossas lutas, mas Deus quer nos ver melhores. Deus não quer ver em nosso meio contexto de dificuldade que criam resistências, porque Ele quer nos abençoar em meio à união plena. Quanto mais unidos formos, mais abençoados seremos. Mas por que nós insistimos tantas vezes em deixar com que coisas e coisas pequenas, médias, grandes, venham a querer nos separar? O Evangelho é o Evangelho da graça, é o Evangelho da paz, é o Evangelho da reconciliação, porque Jesus, Ele é o príncipe da paz. E nós devemos olhar para Ele e dizer, Jesus, promova em nós toda a reconciliação da qual nós precisamos, porque queremos viver o livre fluir da graça cada vez mais no nosso meio. Queremos ser uma comunidade do amor, uma comunidade que expresse a glória de Deus em meio a relacionamento de pessoas diferentes, que são diferentes, mas que fazem igual Jesus lá em Filipenses 2. Elas abrem mão de si mesmos para seguir o Espírito de Deus. Jesus, Ele abriu mão de si mesmo, Ele esvaziou de si mesmo para obedecer a Deus. E esse é o exemplo para que a gente abra a mão de nós mesmos e sigamos o Espírito de Deus. O mesmo capítulo 2 vai dizer para a gente, antes dessa parte, nos versículos iniciais, Paulo vai dizer, olha, não tratem ninguém com ambição egoísta, mas considerem uns aos outros, considere os outros superiores a você, porque quando você viver dessa forma, isso é graça, isso é misericórdia. É por isso que na sequência ele vai falar, sejam iguais a Jesus, façam igual a Jesus, não busquem o seu próprio interesse, mas busquem o interesse de Deus, porque ali haverá bênção para vocês. Vamos orar. Senhor, é o teu povo aqui reunido nessa noite, e nós estamos diante da tua palavra,
Tua palavra que nos desafia diante dos nossos limites. Porque nós somos sim, Pai, diferentes, nós somos pessoais, nós temos histórias de vidas diferentes, nós temos trajetórias diferentes, níveis de compreensão diferentes, níveis de envolvimento diferentes, graus de maturidade diferentes. E todas essas coisas, quando elas se revelam em nós, Pai, a nossa natureza de Adão, ela quer fazer tudo isso nos separar. Mas Teu Filho Jesus veio para nos dar salvação e para nos reconciliar. Teu Filho Jesus não veio para que a gente vivesse em desunião, Pai, mas o Teu Filho Jesus, Ele veio para nos dar a salvação e Ele veio para nos trazer a paz. Príncipe da paz como Ele o é, Ele veio para nos pacificar. Primeiro nos pacificar, ó Pai, diante de Ti, para contigo. Mas essa pacificação, ó Pai, não pode parar aí, porque uma vez que a gente experimenta, ó Pai, a pacificação contigo, a gente entra em contato com todo o Teu amor, com toda a Tua bondade, com toda a Tua misericórdia que o Senhor desprendeu sobre nós. Pai, é imperativo distribuir isso ao mundo, porque nós glorificamos ao Senhor quando nós somos misericordiosos como Deus, o nosso Pai, o é. Nós glorificamos ao Senhor quando nós somos um em Jesus Cristo. Nós glorificamos ao Senhor, de fato, como cantamos aqui nessa noite algumas vezes. Nós trazemos glória ao Teu nome, nós damos a glória ao Teu nome. Quando nós abrimos mão, Pai, do nosso eu egoísta, do nosso espírito pessoal que quer ser altivo, que quer se impor, quando a gente abre mão dele, a gente é conduzido totalmente pelo Teu Espírito Santo, ó Deus. Ali o Senhor é glorificado, ali a reconciliação acontece, a paz predomina, e o Senhor nos chamou para as boas obras que tem a ver com tudo isso, com o reino da luz que tem a ver com tudo isso. Então faça isso no meio do Teu povo, faça isso na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão. Ensina-nos a amar cada dia mais dentro dos princípios, dentro dos ensinamentos que Jesus nos deixou, porque nós precisamos sermos, ó Pai, vidas cheias da Tua graça, mas não fontes, ó Pai, da graça que receberam tão somente graça, mas vidas do qual a graça passa e transborda para alcançar mais gente, para impactar mais gente, para abençoar mais gente, porque a graça, Senhor Deus, nos dá esses olhos de misericórdia, de querer ver o Teu reino florescer, Teu reino de paz, Teu reino de reconciliação, Teu reino de transformação. É esse o reino que glorifica o Teu nome, é esse o Teu reino que mostra a Tua beleza, e faça isso no nosso meio. Queremos ser vidas, queremos ser famílias, igreja, que flui totalmente na graça do Senhor, e que assim a gente se comprometa nessa noite. Faça assim, Senhor Deus, por favor, nós te pedimos, dê-nos esse quebrantamento que nós precisamos, para que a gente viva toda a dimensão do que o Senhor deseja. É assim que nós oramos nessa noite, Pai. É assim que nós te pedimos.